Fazer um contato, na verdade, com o psicólogo Vitor Luiz para falar exatamente sobre essa questão da saúde mental das pessoas em meio a esse turbilhão de informações, a necessidade de ficar em casa também em alguns estados, em alguns países. Ele, inclusive, está na Europa, o psicólogo Vitor Luiz, que é alagoano, está fazendo, inclusive, cursos lá na Europa, não é? E traz para a gente essa questão, o fator psicológico pode acabar interferindo até mesmo no quadro da imunidade. Não é isso, meu amigo Vitor? Como é que está aí em tempos de coronavírus? Como é que está aí a Europa? Boa noite. Olá, Edson, meu querido, boa noite. Boa noite para você e boa noite para todos os espectadores do Cidade Alerta de Alagoas. Aqui em Portugal, a cidade ela está passando por um momento muito desafiador, né? Onde as pessoas estão precisando ficar de quarentena, onde as pessoas estão precisando aprender a lidar com a sua ansiedade, reduzir o estresse para conseguir pensar de forma assertiva para passar por essa pandemia de um jeito mais tranquilo e sem grandes comprometimentos. E qual é a recomendação, na verdade, para a gente... Lógico, a gente tem que absorver. Não adianta, por exemplo, a minha sogra disse o seguinte: não vou assistir televisão, vou assistir só desenho animado porque eu não quero mais saber do coronavírus. Não adianta fazer isso, né? A gente tem que ficar informado, mas ao mesmo tempo tem a questão da preocupação com o psicológico também, né? Isso mesmo. Edson, acho que esse seu comentário foi maravilhoso e muito prudente. Nós realmente precisamos escolher os veículos de comunicação que eles lidam de fato com a verdade, né? Todo o Pajuçara Sistema de Comunicação, ele é especialista nisso, em trazer para as pessoas do estado de Alagoas e do Nordeste as melhores informações e mais precisas. Então, neste momento, nós precisamos ficar cientes e a par do que tem acontecido no mundo e na nossa região, né? Então, assim, porque o quesito informação, ele nos deixa mais tranquilos para a gente poder escolher as nossas ações de prevenção. Então, por exemplo, precisamos lavar as mãos, evitar os ambientes fechados, as aglomerações, mas diante de todos esses fatores físicos e biológicos, nós precisamos pensar internamente. Como é que está a minha mente? Como é que está o meu coração? Eu não posso permitir com que a ansiedade do outro me contagie. Então, se a minha imunidade está legal, se eu estou seguindo os protocolos de segurança, eu não preciso entrar em pânico, né? Mas eu sei, se tem algo vindo para o meu país, se tem algo chegando na minha região, o que é que eu posso fazer para me cuidar? Porque isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado e quando eu estou com muito medo, isso acaba atrapalhando o meu poder de raciocínio e a minha ação para me proteger e proteger daqueles que estão ao meu redor. E aí essa é a recomendação, né? Absorver a informação e não criar o pânico, né? Se a recomendação é, por exemplo, evitar aglomerações, vamos buscar evitar aglomerações, né? E como é que a gente pode trabalhar também a questão do psicológico, assim, alguma leitura, enfim, ouvir especialistas, não dá para ter consultas, as consultas estão suspensas, mas conversar com algum especialista por telefone, pela internet? Isso. O Conselho Federal de Psicologia, ele liberou a possibilidade que os psicólogos possam atender online antes que a autorização seja concedida, né? O atendimento online para a psicoterapia já existe há mais de 20 anos, existe essa possibilidade da gente ser atendido online. Mas, para que a gente não entre nesse processo ansioso, nesse movimento que acarreta grandes comprometimentos, é importante que a gente pare, que a gente respire, que a gente busque as informações que de fato são reais e verídicas e tente perceber o que é que eu posso fazer para que eu fique bem, para que os meus familiares fiquem bem. Porque enquanto, Edson, eu estou conectado ao que eu não posso fazer, eu esqueço do que eu posso fazer. Quer lavar as mãos, quer ter cuidado dos ambientes que eu frequento, quer ter cuidado com a minha imunidade. Eu acho que o coronavírus ele chega para nos ensinar a gente aprender a se cuidar mais e a viver a nossa vida com plenitude. E para os países, para os estados que estão em quarentena, eu tenho conversado muito com as pessoas digitalmente, dizendo que tenta aproveitar esse tempo para descansar, para ler um livro, para tirar os projetos da gaveta, para curtir o filho e para poder viver num relacionamento o que talvez a gente não tivesse tempo se o coronavírus não tivesse chegado. Fazer do limão a limonada, não é isso, Vitor? Isso mesmo. Obrigado. E queria só, para a gente finalizar, né? Você tem contato com outros brasileiros também aí na Europa, né? Em Portugal, a gente não tem tantos casos como na Espanha, que é um país vizinho, que está bem uma situação bem mais delicada, de quarentena realmente, né? Mas qual é a sua visão aí de outros brasileiros, outros alagoanos por aí? Isso, então, no meu mestrado em psicologia tem muitos brasileiros, né, e a gente acaba conhecendo outros brasileiros por aí.
Hoje, né, o presidente de Portugal anunciou, declarou, decretou o estado de emergência, né, por toda a situação que vem acontecendo. E a gente tem mais de 2 mil brasileiros tentando voltar para o Brasil, né, para tentar fugir desse cenário aqui. Mas os brasileiros que decidiram ficar estão cumprindo a quarentena, estão aproveitando o tempo disponível em casa para colocar as leituras em dia, para descansar um pouco, para realizar projetos. E, Edson, uma coisa que é muito importante a gente não esquecer, é porque isso vai passar. E quando passar, como será que eu vou estar? Porque é importante que eu aproveite toda essa crise para gerar oportunidades para mim, inclusive para a minha própria evolução.